Graça e paz, família de Deus. Hoje vamos falar sobre o capítulo 7 do livro de Mateus, versículo 13 e 14. Temos aqui um ensinamento maravilhoso da parte do Senhor, que é um ensinamento, talvez, dentre muitos, que serve exatamente para os nossos tempos e fala muito aos nossos corações para a nossa geração. A Bíblia apresenta dois caminhos com duas portas, um com a porta larga e uma estrada ampla, e a Bíblia diz que muitas pessoas decidem andar por esse caminho, passar por essa porta larga e trilhar essa estrada ampla. No entanto, essa estrada leva à perdição. Fala também de uma porta estreita que dá acesso a uma estrada difícil de ser seguida. No entanto, leva à vida. Porém, a Bíblia diz que poucas pessoas decidem andar por ela. Porque tantas vezes nós tomamos decisões erradas, pensamos e seguimos muitas vezes a estrada mais ampla, e muitas vezes o que colhemos são sementes de destruição. Precisamos estar atentos a algumas coisas que a própria Bíblia diz a respeito do ser humano, da nossa própria natureza. A primeira coisa é que somos tendenciosos à inimizade contra Deus. Isso a palavra de Deus nos diz. O segundo é que isso dá a nós uma fragilidade, concede ao ser humano algo que é inerente dele, a incapacidade de tomar decisões erradas pela falta de sabedoria e discernimento. A Bíblia diz que há muitos caminhos ao homem que parece direito, mas que no final são caminhos de morte. Muitas vezes, tomamos decisões porque a nossa natureza é realmente impulsionada por caminhos errados, mas muitas vezes pensamos estar tomando as decisões corretas, mas estamos errados. Talvez pelo fato de que pensamos muito na jornada e não no destino. É claro que ambos são importantes, afinal são parte de um conjunto e realmente definirão algo para a sua vida. Mas precisamos entender que a palavra de Deus é muito clara. O ser humano sem o Espírito Santo, ele realmente vai trilhar por caminhos, seja ele às vezes tomando decisões conscientes de que está fazendo coisa errada, mas é aquilo que a sua natureza humana pede, em outras ocasiões tomando decisões pensando estar tomando a decisão certa, no entanto, está tomando a decisão errada, esse lugar vai levar a essa pessoa à perdição. Mas o Espírito nos conduz àquilo que é a vontade de Deus. Mas nós vemos aqui nesse texto que a Bíblia diz que poucas pessoas decidem andar por esse caminho, passar por essa porta estreita e andar por essa estrada difícil. Porque também nós precisamos entender isso, que por essa estrada tão difícil, nós precisamos entender que a jornada por ela é realmente difícil. Temos que nos abster de muitas coisas, temos que nos abster daquilo que a nossa natureza humana exige de nós ou espera de nós e que realmente é inimizade contra Deus. No entanto, precisamos ter a consciência e sermos sinceros que muitas vezes aquilo que desagrada ao Senhor é muito prazeroso para a nossa natureza humana e muitas vezes decidimos tomar essas decisões. Mas na estrada estreita, nós temos que nos abster de tudo isso. No entanto, na estrada larga, a jornada é muito gostosa. Afinal, já diz o poeta, tudo que eu gosto é ilegal, imoral ou engorda. É muito difícil você seguir uma dieta para que você perca peso. É muito difícil você submeter às leis. É muito difícil você fazer aquilo que no final vai ser bom para você, porque na jornada vai ser difícil. Mas quando você passa por uma jornada, uma estrada larga, ampla, que não vai te exigir nada, você tem que entender que no final, quando você deixa de cumprir aquilo que você tem que fazer para cuidar da sua saúde, você vai ter o prazer de se alimentar talvez desordenadamente, com comidas que não são saudáveis, mas no final você, por exemplo, vai adquirir doenças que podem até te matar. Mas a jornada foi legal. É legal você comer coisas gostosas, saborosas, que contêm açúcar e gordura, mas que no final vão te levar à morte. Mas a dieta, assim também nós temos que entender que é na vida espiritual. Muitas vezes vamos ter que nos abster daquilo que é prazeroso. E na nossa sociedade hoje, como eu disse, essa mensagem é para os nossos tempos, muito importante para os nossos tempos, onde as pessoas não querem se abster de nada, querem viver da maneira que tem na cabeça, tudo aquilo que vem na mente, acham que têm o direito de fazer, que podem fazer, que vão fazer. Não querem entender o que o Senhor Jesus disse, que para que nós possamos segui-lo, nós temos que tomar a nossa cruz, negar a nossa própria vida, e assim vamos encontrá-la. Mas quando nós pensarmos em salvar a nossa própria vida e não quiser abrir mão de tudo isso, nós vamos perdê-la.
que há uma dinâmica que é expressa nas Escrituras, que nos diz que a nossa jornada aqui, ela não será fácil, mas a nossa recompensa, o final dessa jornada será a vida eterna. Nós precisamos entender isso. E precisamos da ajuda do Espírito Santo para tomarmos as decisões corretas. Tomarmos as decisões, muitas vezes, contra aquilo que a nossa natureza humana exige, e tomarmos as decisões de maneira sábia, contra, muitas vezes, aquilo que é a nossa própria concepção. Nós vemos que Abraão, pela fé, a Bíblia diz que ele creu contra a própria esperança, ou seja, aquilo que ele tinha como consciência era, vamos dizer assim, ilógico, mas ele decidiu obedecer ao Senhor e creu que aquilo que ele precisava fazer, o sacrifício que ele precisava fazer para obedecer à palavra de Deus, era o importante a fazer, e por isso Deus o abençoou, pela obediência à vontade do Pai. E nós precisamos entender isso. A nossa jornada por essa porta estreita, por esse caminho estreito e difícil, vai nos levar a um lugar de deleite eterno, que é estarmos na eternidade com Deus. No entanto, a porta larga e o caminho amplo certamente levará as pessoas à perdição eterna, à condenação eterna. E nós temos que refletir sobre isso. Precisamos buscar em Deus a sabedoria, a força, a fé para que possamos andar por aquele caminho que Ele deseja para os seus filhos. Sabemos que, como nós lemos na palavra, poucas pessoas decidem andar por esse caminho. Poucas pessoas decidem entrar por essa porta. Que o Espírito Santo ministre na minha vida e na sua vida e nos dê sabedoria para que diariamente possamos decidir andar pela porta estreita e andar pelo caminho que é difícil. Nossa natureza humana, ela vai sentir a dor de nos abstermos daquilo que ela exige de nós. A nossa natureza humana vai sentir a dor de negar a si mesma, mas no final o nosso espírito se alegrará diante do nosso Criador. E ao contemplarmos a face dele, e vermos ele como ele realmente é, como o apóstolo Paulo disse, e temos ali a certeza e a convicção de que estaremos com ele eternamente diante da sua face na eternidade. E que nós possamos contar com a ajuda do Espírito Santo, e certamente ele deseja fazer isso para que nós possamos vencer essas adversidades, vencer as tentações, vencer as seduções do mundo, as seduções desse tempo presente, os ataques do rei desse século, que nós possamos vencer tudo isso e nos encaminharmos de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós. Esse é o desejo de Deus, esse é o desejo do meu coração, para você que me ouve, para mim, para todos aqueles que estão ao meu redor, que possamos entender que certamente a porta é estreita, o caminho é difícil, mas nele encontraremos vida. A jornada nos causará dor, mas o destino nos causará glória, nos fará com que nós possamos estar diante do nosso Deus um dia. Ali ele realmente nos receberá na sua eternidade. E ali seremos felizes eternamente. Que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de orar para que isso se tornasse real em nós. Que isso fosse algo que estivesse ardendo no nosso coração. E que nós encontramos no Senhor o auxílio para seguirmos essa vontade dele. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nos perdoe, Senhor, pelos momentos em que muitas vezes decidimos andar pela porta larga e pela estrada ampla. Que o Senhor nos perdoe e converta o nosso coração a cada dia. E que a graça do Senhor esteja sobre nós. Que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, nos convença e nos dê força para decidirmos andar, de passarmos pela porta estreita e andarmos pela estrada que é difícil. E que o Senhor enche o nosso espírito de convicção de que vai valer a pena. De que, ao passarmos por esse caminho e andarmos por ele e sermos fiéis ao Senhor até o fim, certamente um dia estaremos com o Senhor. Estaremos com o Senhor, que é a vida, que é a própria vida, e estaremos ali desfrutando da vida eterna que nos é prometida em Cristo Jesus. Ele que é o nosso Senhor e Salvador, e assim devemos reconhecê-lo em nossas vidas e obedecer a sua santa palavra e os seus mandamentos. E assim, Senhor, nos comportando como seus filhos, filhos que entendem o coração do Pai, que anseiam em agradar o coração do Pai, esses filhos um dia serão recebidos na eternidade pelo Senhor, o nosso Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Se você foi abençoado por essa mensagem, o desejo do meu coração é que você tenha sido realmente abençoado, que o Senhor tenha ministrado ao seu coração, você possa compartilhar com outras pessoas essa mensagem para que todos possam entender que realmente existem dois caminhos e dois destinos, que nós possamos pelo Espírito Santo tomar a decisão correta de andarmos pelo caminho que o Senhor tem proposto para nós e assim recebermos a recompensa que Ele tem proposto para os seus filhos na eternidade. Se você puder, deixe seu like, deixe algum comentário para fazer que o canal se torne relevante. Se você não é inscrito, se inscreva em nome de Jesus. Deus abençoe.